Olá, senhoras e senhores, vamos a mais uma aula de física. Hoje, na aula 32, nós vamos resolver a sua avaliação parcial que ficou lá para trás, tudo bem? Então, sendo bem objetivo, vamos lá. A primeira questão falava assim, de acordo com os conceitos físicos estudados acerca de lançamento oblíquo, julgue os itens a seguir, em verdadeiro ou falso. A componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima, o que classifica o movimento como sendo acelerado. Sim, quando nós vemos um movimento parabólico, a gente sempre divide em duas componentes, vertical e horizontal. E na vertical nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, uma vez que tem a atuação da aceleração, e contrário aí no caso, ao lançamento que é feito para cima. Então a partícula ela sobe até o máximo, a maior altura, depois ela começa a descer. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês aqui um simulador para a gente conseguir ver isso mais na prática. Então vamos lá. Deixa eu sumir com o meu rostinho aqui. Pronto. Como seria então esse lançamento? Repare que olhando para a componente vertical, ela vai diminuindo à medida que ela vai chegando na altura máxima. E depois disso, ela inverte o sentido, Então, sempre tem a atuação da aceleração aqui, que é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo, Então, está aqui a aceleração da gravidade. E ela é responsável por modificar esse vetor velocidade, tá bom? Como a gente está analisando apenas as componentes, vale ressaltar aí que quando chega no ponto máximo, a velocidade vertical ela se anula. Fica apenas com a velocidade horizontal. E foi exatamente isso que o item abordou. Ele disse assim, a componente vertical da velocidade diminui desde o solo até se tornar nula na altura máxima, o que classifica o movimento como sendo acelerado. Então, perfeito, o item está verdadeiríssimo. Depois ele afirma, ao chegar na altura máxima, a componente vertical da velocidade do móvel é nula. Acabamos de ver isso aqui, Verdadeiro também. O ângulo que fornecerá o maior alcance horizontal possível é o ângulo de 45 graus. Sim, gente, é verdadeiro. Por que 45 graus? Porque divide o ângulo de 90 graus exatamente no meio. A velocidade em Y, a velocidade vertical, é responsável por fazer a partícula ficar mais tempo no ar. E a velocidade horizontal é aquela ligada realmente à distância. Então, para unir os dois, nós devemos ter o mesmo tempo em que ela fica no ar e tem que ser o mesmo tempo que ela atua na horizontal. Assim a gente consegue as maiores distâncias, tá bom? Vamos tentar aqui no simulador novamente? Olha aqui, observe que se eu tentar outros ângulos, vou tirar aqui as componentes, repara que quando eu coloco muito na vertical, a bola passa mais tempo no ar, porém ela não atinge uma distância grande. E quando você faz isso também na horizontal, ela fica pouco tempo no ar, embora a componente horizontal empurra ela mais. Então a gente tem que achar aqui o meio termo, que seria aqui o ângulo de 45 graus. Realmente é ele que vai fazer a partícula alcançar maior distância. Tudo bem? Tranquilo, Então vamos voltar aí, já pode marcar como sendo verdadeiro. A próxima, a componente horizontal da velocidade mantém-se inalterada, uma vez que no eixo X o movimento é classificado como sendo retilíneo uniforme. Perfeito, quando eu olho apenas para a componente horizontal, essa velocidade ela não é alterada pela aceleração. A aceleração ela é perpendicular, a aceleração da gravidade aponta para baixo, perpendicular, então não altera a componente horizontal, o que a gente pode classificar ela como sendo sempre constante, ou seja, uniforme, tudo bem? Nesse caso, retilíneo uniforme. Então, pode marcar aí como sendo verdadeiro também. E no último diz assim, a componente horizontal da velocidade pode ser determinada pelo produto da velocidade do objeto com o seno do ângulo com o qual o corpo abandona o solo. Então a gente tem que relembrar da lei de seno e cosseno, tá bom? Então fica claro aqui pra gente que quando você quer determinar a componente horizontal, ou seja, x, é o produto da velocidade inicial pelo cosseno do ângulo. E ele afirmou ali que era o seno.
Não, quando a gente faz o seno, a gente consegue determinar a velocidade vertical e não a velocidade horizontal. Então, teve um equívoco aí, né? A gente marca como sendo falso. Muito bem, próxima questão diz assim, ó. Um mecânico afirma ao seu assistente que é possível erguer e manter um carro no alto e em equilíbrio estático usando-se um contrapeso mais leve do que o carro. A figura mostra fora de escala o esquema sugerido pelo mecânico para obter o seu intento. Dado a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, considerando as polias e os cabos como ideais e ainda os cabos convenientemente presos ao carro para que não haja movimento de rotação, determine a massa mínima do contrapeso para que o carro com massa de 1.400 kg permaneça suspenso e em equilíbrio estático. Então nós temos que determinar qual que é a massa aqui desse contrapeso, né, que está equilibrando aí, né, esse sistema a fim de manter ele estático, ou seja, parado. Tudo bem? Então eu já vou destacar aqui todas as forças do meu sistema. Aqui, ó, representei todas as forças aqui de tração. Vamos começar lá com a força peso, né, do contrapeso. Vamos lá. O peso aponta para baixo, o que provoca uma tração aqui para cima, né? E essa tração tem a mesma intensidade da força peso, uma vez que o sistema todo está em repouso. Ou seja, essa tração é transferida ao longo de todo o cabo. Como nós vimos anteriormente em roldanas, a roldana móvel ela divide sempre o peso em dois, né? Em relação ao seu centro. Então, se aqui eu tenho duas forças peso apontando para baixo, obviamente se a roldana está parada, eu tenho que ter uma força de mesma intensidade puxando ela para cima, que é também de 2P. Tudo bem? Então, 2P puxando para baixo, 2P puxando para cima. O que transmite aqui na tração dessa corda, dessa outra corda, que ela fica com 2P ao longo dela inteira, né? E nós vemos aqui que ela também vai trabalhar na outra roldana móvel. Então, se nós temos 2P mais 2P para baixo, nós temos que ter 4P para cima a fim de equilibrar para que esse sistema permaneça em equilíbrio. E o que nos leva a uma terceira corda, né? Então, a tração na terceira corda vai ser 4P. Como essa roldana é uma roldana fixa, ela apenas altera o movimento, tudo bem? Então, nós temos aqui 4P para um lado, 4P para o outro e 4P que puxa para cima, uma vez que a tração é a mesma em toda a corda. Ele até poderia perguntar aqui qual que é a força, né, que a roldana, que o sistema inteiro aplica sobre essa superfície aqui. Né? A gente conseguiria, basta então somar aí, né, os pesos que aponta para baixo. Tranquilo? Bom, mas ele não perguntou e a gente só quer saber do carro. Então, ficou assim, ó. Nós temos o P que puxa para cima, 2P, né, pela segunda corda do meio, e 4P, né, que é a terceira corda aqui. E nós temos, obviamente, também o peso do carro, né, que aponta para baixo. Calculando o peso aqui do carro, né, a gente usou aí a segunda lei de Newton para fazer esse cálculo. Né, então, ele deu para a gente que era a massa 1.400, basta a gente multiplicar pela aceleração da gravidade, que vale 10, nós encontramos aí que o peso do carro vale então 14.000 newtons. Tudo bem? Bom, já fizemos essa análise, o objetivo agora é determinar qual que é o valor do peso P. Então vamos fazer a análise vetorial aí, adotando para cima como sendo positivo, tá bom? Então tudo que aponta para cima é positivo e tudo que aponta para baixo vai ser negativo. Então nós temos a força resultante, né, que é o somatório de todas as forças, vai ficar assim, ó. 4P mais 2P mais P, que aponta para cima, menos o peso do carro, que aponta para baixo, que a gente já calculou e vale 14.000. Então, colocando aqui, né, substituindo, nós temos que a força resultante nesse sistema é igual a zero, uma vez que ele pediu para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático, ou seja, não tem nenhuma aceleração, né, ele está paradinho. Se está paradinho, não tem aceleração, a força resultante é zero. E aqui vocês podem ver que eu já somei, né? 4 mais 2 mais 1, 7P. Então basta eu isolar aí, né, o valor do peso para encontrar qual que é o peso, o valor de P do contrapeso que ele colocou aqui. Então esse peso, para manter o carro em repouso, tem que ser igual a 2.000 newtons. Porém, a pergunta dele não foi o peso, e sim ele quer saber a massa. Então vamos lá. Novamente aplicando aí a segunda lei de Newton, nós podemos isolar aqui a massa, né?
Então, está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, e a gente consegue isolar a massa aqui. Aqui é um M, tá? Não devia ser P, não, é um M. A massa vale 200 newtons. Então, colocando lá no gabarito, ele pede para a gente colocar centena, dezena, unidade. Está aí a sua resposta, 200. Tudo bem? Próxima questão.